prazer enorme estar aqui na casa do Senhor, mas sentindo muito a falta de todos vocês, nesta data tão especial em que comemoramos, Senhor, a sua ressurreição. Graças te damos por isso, por sabermos que o Senhor está no meio de nós, sempre nos protegendo, sempre nos ajudando, e obrigado por isso, Senhor. Eu vou ler um salmo de número 134. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. É um salmo curto, e então acho que dá para a gente ir acompanhando. Ele é pequeno. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por este momento em que estamos aqui, Senhor, para, com alegria, comemorar a sua ressurreição. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor passou pelo sofrimento da crucificação, mas agora o Senhor vive entre nós. Agradeço por isso, Senhor, e lhe peço para que o Senhor continue sempre presente nas nossas vidas. Tudo lhe peço e lhe agradeço, hoje e sempre. Amém. Amen.
Estamos mais uma vez reunidos nesta data tão importante, domingo da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nossa reflexão, nós faremos uma leitura no Evangelho conforme descreveu Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 33. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças, pois nesta data tão importante, o domingo da ressurreição, nós juntos celebramos a vida eterna em Jesus Cristo. E a tua palavra, ó Deus, o testemunho eficaz, a tua palavra que nos instrui, e ela nos fortaleça, que ela nos anime, renovando a nossa esperança, fortalecendo a nossa fé, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive, reina e voltará. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós iniciamos o sermão da sexta-feira da Paixão com uma pergunta:
quem é Jesus Cristo? Sabemos quem é Jesus Cristo? A multidão não sabia exatamente quem era Jesus Cristo. A mesma multidão que gritou: Hosana, Hosana, bem-vindo que vem em nome do Senhor, também gritou: crucifica-o, crucifica-o, soltem Barrabás. Por isso eu disse que, infelizmente, a multidão não entendeu o caminho que Jesus Cristo estava indicando. A multidão não reconheceu o caminho estabelecido pelo Senhor. A multidão não reconheceu Jesus. Infelizmente, a multidão estava frustrada, pois o rei político, o grande rei conquistador, um rei guerreiro, um rei para dominar as nações, não chegou. Mas chegou o Rei dos Reis, chegou o Senhor dos Senhores, mas infelizmente eles escolheram a direção errada, escolheram o caminho errado, infelizmente. E assim, meus irmãos, nós temos um texto muito importante e também, mais uma vez, devemos falar a respeito da nossa caminhada, dos rumos da nossa vida, da direção e quais os caminhos nós tomamos. O encontro no caminho, este é o texto. E o caminho, meus irmãos, pode ser um meio para alcançar um resultado, um processo, um andamento. Caminho pode ser uma direção tomada, ainda pode ser uma faixa de terreno que possibilita o trânsito de pessoas, um espaço para percorrer, um objetivo a ser alcançado, ou ainda o caminho é a direção, o rumo a ser tomado em nossas vidas. E temos aqui 2 discípulos que viajavam de Jerusalém para Emaús. Eles viajariam 11 quilômetros, 60 estádios. E era uma experiência difícil, pois após a morte daquele que esperavam ser o grande rei de Israel, e ali eles estavam desanimados, abatidos, e ali não entenderam, não compreenderam o projeto de Deus, as profecias do Antigo Testamento, toda a narrativa. E eles estavam frustrados, como toda aquela multidão que mandou crucificar o Mestre, eles também ficaram frustrados, desanimados, estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Eles não reconheceram Jesus Cristo no caminho. Lamentavelmente, meus irmãos, os acontecimentos daquele tempo, todos os problemas que eles enfrentaram, as dúvidas, os medos, as expectativas frustradas, lamentavelmente, eles não sabiam quem era Jesus e ali, no caminho, de igual modo, eles não reconheceram Jesus. Estavam distantes do Mestre, incrédulos, nécios, e Jesus já havia avisado, mas eles não o reconheceram. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus precisou narrar todas as profecias e toda a história do Antigo Testamento para mostrar a eles que eles estavam errados. Mas eles estavam indo na direção errada. Tomaram o caminho para Emaús, se distanciando ainda mais de Jerusalém, se distanciando ainda mais do objetivo, trilhando o lado errado do caminho. O caminho para Emaús, meus irmãos, estava distanciando demais os discípulos. Ir para Emaús era sair de perto dos outros discípulos, sair de perto daqueles que, num dado momento, animariam um ao outro.
Eles estavam se distanciando de um projeto porque escolheram o rumo, a direção errada no caminho. Estavam trilhando o lado oposto. Eles deveriam confiar e crer, conforme a profecia e conforme Jesus havia anunciado, que ali seria o local em que a ressurreição seria apresentada. Mas eles estavam frustrados porque acreditaram que Jesus Cristo era aquele que daria a vitória a Israel, a vitória política, uma vitória poderosa. Porém, eles ali entenderam que Jesus Cristo Nazareno não era o Messias, até aquele momento. Porém, quando Jesus Cristo mostrou a eles e de forma extraordinária apresentou a eles, e eles perceberam quão grande era aquela presença, de tal modo que até mesmo o peito queimava, o peito ardia enquanto ele ensinava. E assim nós podemos entender, meus irmãos, que nós precisamos tomar um rumo correto em nosso caminho. Não devemos sair para a direção oposta, mas devemos voltar para Jerusalém. Se nós formos para Emaús, nos distanciaremos ainda mais das grandes promessas dos feitos de Jesus Cristo. Então devemos voltar para Emaús, devemos voltar para Jerusalém e não nos afastarmos. E de igual modo, meus irmãos, a nossa vida deve ser sempre trilhada no caminho que nos leva mais próximos a Jesus Cristo. A nossa vida, meus irmãos, é uma vida em que devemos escolher e compreender que Jesus Cristo prometeu e cumpriu, e promete e cumpre. E assim nós devemos, de forma maravilhosa, extraordinária, viver a nossa vida trilhando esse caminho que Jesus Cristo estabeleceu e dia após dia nos aproximarmos ainda mais do Senhor Jesus Cristo. Não nos afastemos do Senhor Jesus Cristo. Não devemos reproduzir como nécios, como incrédulos. Não devemos nos afastar daquele que aquece o nosso coração, aquele que aquece a nossa alma, aquele que renova a nossa esperança, porque Jesus Cristo prometeu, ressuscitou e um dia ele voltará. Então, meus irmãos, trilhemos o caminho que Jesus estabeleceu, sempre olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo ressurgiu, aleluia, ele reina e ele voltará. Então, para encerrarmos, meus irmãos, esta breve reflexão, o povo escolheu o caminho errado, mas Jesus Cristo, cheio de graça, de verdade e misericórdia, insistiu e insiste, novamente indicando o caminho, e ali se revelou aos seus discípulos. E ali, mais uma vez, ele indicou o caminho. E você que me ouve, me assiste, sabe que o caminho de Jesus Cristo é de esperança, de paz. Amém. Diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus.
A mesa do Senhor está posta e todos nós somos convidados a participar desta comunhão. E conforme as instruções bíblicas, cada um deve provar-se e participar do pão e do cálice. E assim a Santa Ceia é para a bênção, não para a maldição. E todos nós sejamos abençoados no nome e pela presença de Jesus Cristo. Oremos. Deus, te damos graças pela salvação em Jesus Cristo. Somos gratos, pois Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ressurgiu dentre os mortos. Aleluia! E aqui nós estamos, ó Deus, neste momento de Santa Ceia, para celebrarmos a vida em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, vivo está entre nós, e um dia voltará. E te damos graças, pois o Senhor está conosco, a tua presença se faz todo o tempo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Repetindo as palavras do Senhor Jesus Cristo, ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão, dizendo: este é o meu corpo que é dado por amor de vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Oremos com a presbítera Ana. Querido Pai, graças te damos, Senhor, por este momento de comunhão com os irmãos, mesmo estando longe, nós sentimos a sua presença. Queria lhe agradecer por isso e que o Senhor esteja sempre conosco. Amém. 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 Logo após haver enceado, o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e disse: esse cálice é o meu sangue, e assim devem tomar dele todos, fazendo isso em memória de mim, até que eu volte. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, anunciamos a volta do Senhor Jesus Cristo e devemos participar e testemunhar da vida que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado. E assim devemos participar em família, com gratidão no coração, celebrando a vida eterna, pois Jesus Cristo voltará. Amém. Amém. Os
Meus irmãos, minhas irmãs, que a bênção do Senhor se faça presente em sua casa, em seu lar, na vida dos filhos ou netos. Que a paz de Deus, que excede o entendimento, continue dominando as nossas vidas nesse tempo de tão grande sofrimento. Que Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, continue com você, presente em sua vida, e você continue trilhando este caminho sempre ao lado de Jesus, próximo de Jesus, pois Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e nós adoramos o Cristo vivo. Vamos orar encerrando o nosso culto neste domingo tão especial, domingo da ressurreição. Oremos. Pai, suplicamos a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, todos os cristãos, todos aqueles, ó Deus, que têm a experiência íntima com o Senhor, todos aqueles que creem em teu nome, mas também ser presente na vida de toda a humanidade, pois o Senhor ama todos incondicionalmente. E nós suplicamos, ó Deus, continue mostrando o caminho da vida abundante a todos os povos. E nós sejamos instrumentos, ó Deus, para indicar o caminho que nos aproximará ainda mais de Jesus Cristo. Não permita, Pai, que a tua igreja se afaste do centro em que Jesus quer que estejamos, o centro da vontade do Pai. E assim a igreja continue celebrando a vida plena em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e voltará. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o fortalecimento do Espírito Santo sejam conosco, com o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. Sobre a morte
Deus abençoe e guarde. Tchau. Amém.